E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bom com vocês? Estou retornando com mais um vídeo para falar de um tema que com certeza já te incomodou ou te incomoda atualmente. Falar em público. Ou seja, a tal da oratória, né? Se bem que a oratória vai além de falar em público. A oratória ela tá ligada a você falar bem em público, mas também saber expor as ideias, saber convencer as pessoas através da sua fala, do seu corporal, né, dos seus gestos, enfim. Então vamos falar sobre isso hoje. Eu tenho simplesmente 8 dicas imperdíveis para você deixar de vez o medo e aprender a falar em público e falar muito bem. Se você gosta desse tema, se você achou que esse vídeo tem tudo a ver com você, se você, como eu, era aquela pessoa que quando ia apresentar trabalho na faculdade tremia na base, né? Levava o papel ficava tremendo, era uma coisa terrível. Se você, assim, sofreu como eu, já dá o like aqui embaixo, porque vale a pena, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esse vídeo tem uma continuação no IGTV, lá no meu Instagram. Então, se você ainda não segue, segue lá. E se você já acompanha, dá uma olhada que eu vou liberar o vídeo com a continuação dessas dicas de falar bem, só que voltadas para os stories do Instagram. Exatamente. Se você aí quer perder o medo de falar nos stories para o seu público, eu vou te dar umas dicas lá muito bacanas, 5 dicas de como falar bem nos stories, tá? Mas vamos começar por aqui para você aprender a falar assim em todo canto, que com certeza que o que você vai aprender aqui, você leva para lá. Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Porque tem tudo a ver com o empreendedor, mas ao mesmo tempo isso também é uma dica muito importante para você que está dentro de uma empresa, ou você que está no ambiente acadêmico, está no colégio, na faculdade. Então por isso que eu trouxe esse tema, que eu acho que ele é muito pertinente e vai ajudar todo mundo. Então vamos lá para a nossa primeira dica. Essa dica, gente, é inevitável. Você precisa estudar sobre o que você vai falar. Tem muita gente que não estuda nada do conteúdo que pretende falar e quer que saia lindo e maravilhoso. Não vai sair. Você precisa saber o que você vai falar. Até porque vai que alguém te faz uma pergunta. Como é que você vai responder? Isso é muito clássico e acontece demais, por exemplo, a apresentação de trabalho na faculdade. Eu cansei quando eu estudava, confesso. Quando eu estudava, eu ia apresentar um trabalho e estudava na véspera, ou então na hora ali, antes de chamar meu grupo, eu estava lendo um papel para poder ir lá na frente falar. Era óbvio que a apresentação não ia sair legal. Com o tempo eu fui aprendendo isso, óbvio, e fui estudando de verdade o assunto. Isso aí já vai ajudar você demais. Então, independente do assunto que você pretenda falar, seja para um trabalho da faculdade, seja numa reunião de negócios, seja para os seus amigos, seja num vídeo para o YouTube, estude sobre o assunto, porque se você não estudar, você não vai saber falar para o público. Outra coisa importante sobre isso, mas e se eu estiver lá, eu estudei, aí eu vou falar para o público, o pessoal vai me perguntar alguma coisa, o que eu faço? Olha, muito importante quando você estiver estudando, já pense em todas as possibilidades de perguntas que possam te fazer a respeito desse assunto. Se você vai falar sobre como vender mais no Instagram, então você vai estudar sobre o assunto e você vai pensar quais seriam as dúvidas, as possíveis dúvidas que as pessoas poderiam ter a respeito desse assunto. E aí você vai já estudando quais seriam as dúvidas e como você as responderia. Isso já vai te ajudar muito. E se aparecer eventualmente alguém que tem uma pergunta que você não saiba responder, não se desespere, pode acontecer. Até com professor em sala de aula muitas vezes acontece, um aluno faz uma pergunta e você, poxa, não sei. Ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo, né? Então o que é que você faz? Você diz para a pessoa que naquele momento não sabe ao certo como responder, mas que vai pesquisar para dar um retorno para ela e dê esse retorno. Segunda dica muito importante: fale para o seu público de uma forma que ele entenda. Gente, tem muita gente que simplesmente não sabe como falar diretamente para o seu público. É como às vezes aquele chefe que chama o pessoal para uma reunião no trabalho e ele chega lá e começa a falar um monte de termos assim que você não sabe para onde vai, sabe? Mas para ele, dentro daquele ambiente, ele acha que tá falando super bem, mas na realidade ele não tá falando bem, sabe por quê? Porque você tá tentando passar uma mensagem. Se você está tentando passar essa mensagem, você tem que fazer com que as pessoas te entendam. Você não pode falar de uma forma muito técnica ou muito difícil de entender ou prolixo demais. Prolixo é aquela pessoa que fala, né, muito, né, dos exageros. Estou antecipando uma outra
É outra dica, mas tudo bem. Então, adeque o seu vocabulário para o seu público. Você vai falar para um pessoal de vocabulário mais humilde, que não vai entender palavras muito difíceis, então fale de uma forma mais simples, né? Se o seu público é um público que não entende o linguajar técnico da sua área, fale de uma forma mais simples. Isso tudo vai ajudar você a atingir cada vez mais pessoas. Dica 3, infalível para quem fica meio nervoso na hora de falar. Vamos lá, você já estudou o conteúdo, você já está falando dentro de um vocabulário, de um linguajar que as pessoas estão entendendo, mas mesmo assim você ainda está tendo aquele nervosinho. A minha sugestão é, procure alguém no público que concorda com você. Pode ter certeza, todo mundo que vai apresentar um trabalho, que vai falar qualquer coisa em público, sempre vai achar alguém sentado ou em pé, né, observando você, que tá tipo assim. Sabe aquela pessoa que fica concordando com você? Pode ser aquela pessoa lá no fundão. Olhe para essa pessoa e sinta confiança, meu querido. Porque se tem uma pessoa que você tá lá falando e ela tá super concordando com você, então, opa, peraí, pelo menos tem uma pessoa aqui que tá entendendo o que eu tô falando e que tá gostando do que eu tô falando. Então, usa isso, né, para ganhar uma confiança e dar continuidade na sua apresentação. A dica 4 é cuidado com né, tá, ou qualquer outro tipo de vício de linguagem que você tenha. E geralmente quando a pessoa tem vícios de linguagem e fica nervosa, ela tende a repetir muito esses vícios. Então sempre observe. Na prática, não é fácil. Como eu disse, a pessoa pode ficar nervosa e começar a repetir. Então o que você faz? Você já estudou o conteúdo? Vai pra frente do espelho e ensaia. Ou então fica sozinho, fecha a porta do quarto, diz pra ninguém te aperrear e fica ensaiando o que você vai falar. Isso vai te ajudar a dar mais uma naturalidade, a falar com mais calma. E aí também você vai observar se tá falando muito né, tá, tipo, né? Hoje em dia o pessoal fala muito, né? Tipo, não sei o que, tipo, não sei o que. Isso aí são vícios que a gente tem no nosso dia a dia, mas que no momento de você falar em público e tal, você não pode ficar repetindo demais isso, porque vai parecer que você não tá dominando muito o assunto, vai parecer que você tá meio nervoso. Importante, às vezes a gente fala tanto vício de linguagem, repete tanto, que a gente mesmo não consegue reparar. Então, na dúvida, você grava e ouve depois, dá um jeito de gravar no celular, ou então pede para alguém realmente te assistir e depois te avaliar e dizer se você tá falando muito né, tá, tipo. A quinta dica eu meio que já dei um spoiler. Muito cuidado para não ser prolixo. Como eu disse, prolixo é aquela pessoa que fala em excesso, fala demais, aquela coisa exagerada. Fale de uma forma simples e objetiva. Você não precisa enfeitar algo demais para dizer alguma coisa. A não ser que você tenha um tempo para cumprir, você está tentando enrolar ali para chegar naquele tempo. Mas mesmo assim ainda não é legal, porque quando você começa a enrolar, geralmente o público percebe que você está enrolando, tá? Com certeza você já percebeu quando alguém estava falando, enrolando, e você, esse fulano aí tá só enchendo linguiça. Muito cuidado com os papéis que você usa nas horas das apresentações. Tem gente que pega um papel e diz assim, não, é só para me auxiliar uns pontos que eu não quero esquecer. Aí a pessoa pega um papel e fica falando, aí passa um papel, e aí não sei o que, aí passa outro papel, aí depois outro, e você fica danoso, que tanto papel é esse? Gente, papel é um problema, não fique com um monte de papel na sua mão não, que não é legal, tá? Primeiro porque vai dar uma impressão de muito amadorismo, você está com papel na mão lendo. Se você vai ficar com o papel na mão, se você precisa mesmo do papel, deixa ele ali, mas não fica o tempo todo olhando para ele, muito menos leia um texto completo. Você pegar um papel, texto gigante e ler ele todinho, é a pior coisa que existe, não faça isso. Abusa do slide. Faz uma apresentação bacana no PowerPoint, pega uma imagem, foto, vídeo, mas cuidado para não botar um vídeo imenso que seja maior do que você vai falar, né? E quando você fizer slide, nada de botar texto gigante em slide, PowerPoint, qualquer tipo de apresentação, você vai colocar tópicos. Não inventa de botar um texto gigante no slide também não, que tá errado, certo? E muito cuidado com os papéis. E para quem fica nervoso, papel é um problema, viu? Porque a pessoa daqui a pouco começa a tremer, começa a mexer o papel para cá, mexe o papel para lá, e não é legal,
tá? Então, muito cuidado, se possível, deixe esse papel longe. Dependendo de onde você for falar, onde você for apresentar, se está numa mesa, se está numa bancada, você pode até ter uma folhinha ali abaixada, é melhor. Mas se está em pé e é só você e você mesmo, ficar com o papel na mão dá uma impressão bem ruim. Então, tente não usar o papel. Uma coisa que é muito importante quando você vai apresentar, deixa eu botar meu papel aqui do lado, e essa dica é muito bacana, se liga, você tem que ter um cuidado com a postura que você vai ter na hora de falar. Essa postura, as próprias expressões faciais que você vai fazer, os gestos que você vai fazer, tudo isso vai dar suporte ao que você está falando. Então você tem que tomar muito cuidado para a forma como você vai se portar diante das pessoas, da sua postura, né? Você tem que estar com uma postura bacana, porque isso também vai passar uma confiança, né? O jeito como você fala, como você imposta a voz, como você se posiciona para apresentar, os gestos. Você pode fazer gestos, não tem problema. Só tome cuidado porque às vezes a gente tem uns gestos que são muito... Quando a gente fica nervoso, a gente repete. Então tem gente que fica, não sei o que, não sei o que. Aí fala, mexe no cabelo de novo. Aí fala, daqui a pouco mexe no cabelo de novo. Então isso aí é um gesto repetitivo que já mostra que a pessoa tá nervosa, que a pessoa não tá muito bem preparada, né? Tem gente que fica coçando o nariz, tem gente que fica com a mão no bolso, tira a mão do bolso e bota a mão no bolso. Não, fique livre, se quiser fazer gesto na hora de falar, gesticule, mas nada muito exagerado. Cuidado com gestos muito, sem querer, você pode fazer algum tipo de gesto que seja meio pejorativo, meio estranho, né? As pessoas às vezes fazem gestos estranhos, cuidado. Não faça gestos estranhos, preste atenção. E as expressões faciais? As expressões faciais são muito importantes. E tem gente que não presta atenção nisso. Mas às vezes a gente quer passar uma ideia e o rosto não acompanha a ideia. Então assim, você quer dizer que está muito feliz de estar apresentando aquilo dali, mas você está com a cara de enterro. Não pode, né? Então preste atenção também nas expressões faciais. Elas precisam acompanhar o que você está falando. Movimente-se, mas nem tanto. O que é importante? Se você já tem um domínio, né, gosta de falar em público, tem uma facilidade, aí é tranquilo, você anda, dependendo de onde você estiver, você anda para um lado, anda para o outro, tranquilo. Mas se você não tem essa desenvoltura, não invente de sair andando, porque você pode se perder. Você pode acabar andando demais e esquecendo o que é falar. Você pode acabar ficando de costas para o seu público. Se você está falando para alguém, você não pode ficar de costas. Então, às vezes acontece, a pessoa fica nervosa, fica de costas para o público. Então, assim, preste bastante atenção na hora de se movimentar. E cuidado, tem gente que não anda, mas se movimenta no local que está. E às vezes fica se movimentando tão estranho, às vezes parece que está até dançando. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Então sempre se observe, treine, peça para alguém te dar dicas, porque isso aí vai te ajudar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 8 dicas de como falar em público, de como desenvolver melhor a sua oratória, certo? Agora é só você ir lá e arrasar. Lembre-se sempre que, se você souber do assunto, vai ficar muito mais fácil. E se você ficar muito nervoso, mesmo com tudo que eu falei aqui, com toda essa preparação, pense que as pessoas que estão lá do outro lado, elas estão sentadas, mas provavelmente se elas estivessem no seu lugar, elas também ficariam nervosas na hora de falar. São poucas que têm desenvoltura e falam com tranquilidade. Então, não fique achando que está fazendo ali uma coisa absurda e que está todo mundo olhando e reparando em você, não. Vá lá, apresente o que você tem que apresentar, fale, mostre autoridade, confiança, que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, viu? Vou colocar 5 dicas para você desenrolar, para falar nos stories do seu Instagram, da sua empresa, do seu blog, enfim, seja lá do que for o seu Instagram, seu Instagram pessoal mesmo, você quer virar blogueira, tá falando lá no seu Instagram. Eu vou colocar 5 dicas maravilhosas lá no meu IGTV. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá e você vai pegar essas informações e com certeza, junto com esse vídeo, vão te ajudar muito. E é isso. Beijo. Tchau.